Fala, plantoneiros! Tudo bem por aí? Espero que sim. Então, vamos discutir um pouco sobre convulsão. Você sabe como tratar um paciente com convulsão no pronto atendimento, no pronto-socorro? Você já fez o diazepam e não resolveu. Você sabe o que mais que a gente pode fazer para ajudar esse paciente? Venha comigo que a gente vai discutir. É isso aí, moçada. Então, como eu disse, agora vamos discutir um pouco sobre convulsão. É isso aí. Veja comigo aqui nesse primeiro slide. É isso aí, moçada. Veja comigo então aqui nesse primeiro slide. A convulsão, ela é a manifestação motora do fenômeno epilético. Ou seja, está havendo uma descarga neurológica cerebral caótica, desorganizada no sistema nervoso central, no cérebro, e você está vendo essa manifestação neurológica de forma motora, que é a convulsão. Por que eu digo isso? Porque também existe a epilepsia, o fenômeno epilético, sem convulsão, sem o fenômeno motor. Mas o que chega para a gente lá é o paciente com convulsão, certo? Convulsionando. O que a gente tem que ter em mente para tratar esse paciente? Olha aí, ó, o que fazer e quando investigar, certo? Veja comigo então agora aqui nesse segundo slide. Olha lá. O que fazer? O paciente chegou convulsionando. Como que nós devemos pensar esse paciente? É um paciente grave que a gente precisa tirar desse estado convulsivo, certo? Certo. Olha lá. Vamos fazer então. É paciente grave, sala de emergência, move. Igual a gente sempre discute para todo paciente grave, né? Tela vermelha, paciente grave. Critério de triagem de Manchester, cor vermelha, paciente grave, sala de emergência. Monitor, oxigênio, veia e exames, ok? Mais destro. E lateralização do paciente, que é um paciente que pode vir a vomitar, é um paciente que pode estar com cialorreia, babando. Então, para que ele não bronquiaspire, a gente vai lateralizar o paciente, certo? E se tiver com muita secreção ali em via aérea, com muita cialorreia, ou muita cialorreia pleonasmo, né? Se tiver com cialorreia, a gente vai aspirar esse paciente. Preste atenção nessas medidas básicas que ajudam em muito no tratamento do paciente. Beleza. Primeira linha de tratamento que a gente tem que instituir para esse paciente, os benzodiazepínicos. Quais deles que a gente vai lançar mão? Ou o diazepam ou o midazolam. No geral, na maioria esmagadora que você vai ter em todo lugar, diazepam. Como que a gente faz o diazepam? Olha aqui comigo. 10 miligramas, 2 ml, é a ampolinha basal que tem em todo lugar. 10 miligramas, 2 ml. Faz uma ampola EV em bolos. Não precisa diluir, pode diluir, mas não precisa, o ideal é que não se dilua, certo? Faz o diazepam e faz um flushzinho de soro para essa medicação correr o mais rápido possível e chegar no sistema nervoso central, ok? Também pode ser lançado mão do midazolam. Qual que a gente vai fazer? Aí no caso a gente vai fazer a ampolinha de 15 miligramas, certo? Porque também tem um frasco de 50. Então a ampolinha de 15 miligramas, 3 ml, da mesma maneira. Em geral, o diazepam. Tá, fez o diazepam e o paciente continua convulsionando. A gente pode repetir esse benzodiazepínico, teoricamente, até 3 vezes, a cada 3 a 5 minutos, porque a ação dele é rápida. Então, fez a medicação, dali 2, 3 minutos o paciente tem que ter parado de convulsionar. Não parou? Pode repicar, fazer outra ampola, ou do diazepam ou do midazolam. Legal? Teoricamente, podemos repetir isso até 3 vezes. Na prática, já fez 2 e não melhorou, vamos aventar a hipótese de outra droga para o paciente. E qual é essa outra droga? Segunda linha de tratamento. A gente pode lançar mão, primeiramente, da fenitoína. Fenitoína ou o fenobarbital. Fenitoína, o velho e bom idantal, certo? Como que a gente faz a fenitoína para esse paciente? Bom, então chegou o paciente,
estabilizou, fez as medidas básicas na sala de emergência, fez o diazepam, fez uma dose, não melhorou, fez a segunda dose, não melhorou, vamos ter que lançar mão do segundo anticonvulsivo, vamos fazer a fenitoína. Como que a gente faz a idantalização desse paciente? Olha lá, colocamos 4 ampolas dessa de 250, posologia padrão, não tem outro tipo de ampola para fenitoína. Então, 4 ampolinhas, e vamos fazer 20 mg por quilo. No paciente adulto, geralmente 4 ampolas, um sorinho fisiológico de 250, veja bem, fenitoína não pode ser glicosado. Então vamos colocar essas 4 ampolinhas num sorinho fisiológico de 250 ml e correr em 25 a 30 minutos. Menos de 20 minutos nessa concentração não devemos fazer, ok? Temos que fazer, então, de 25 minutos. Guarda 25 que está bom demais da conta, é o que você precisa saber. Mais nada. Ok, fiz o diazepam ou midazolam, não resolveu. Vou fazer a fenitoína. Fiz a fenitoína e não resolveu. Putz, e agora? Preciso lançar mão de outro anticonvulsivo? Precisa lançar mão de outro anticonvulsivo. Qual que a gente vai lançar mão? Fenobarbital, o velho e bom Gardenal, certo? Como que nós fazemos o Gardenal? Veja comigo aqui nesse outro slide. Olha lá, fenobarbital, 100 mg por ml, vamos pegar 5 ampolas, ok? Diluir em 90 ml de soro fisiológico, 100 ml de soro fisiológico e correr EV em 25 a 30 minutos, 50 a 75 mg por minuto, ok? Um adendo que eu queria fazer agora aqui sobre a primeira linha de tratamento, certo? Sobre o diazepam ou o midazolam. Vamos voltar lá um pouquinho. Aqui, ó. O diazepam, a gente pode fazer ele pela via venosa ou pela via retal. O midazolam é uma alternativa que a gente tem de fazer intramuscular, ok? O diazepam nós não devemos fazê-lo intramuscular, só intravenoso ou via retal. O midazolam a gente pode pensar em fazer intramuscular, endovenoso ou via retal. Dessas 3 vias que o midazolam pode ser feito, quais as melhores? EV tem mais efetividade, depois a via retal, que tem uma absorção boa também, e em terceiro lugar a via intramuscular, porque tem uma absorção mais errática, ok? Então, diazepam, EV ou via retal. Midazolam pode ser feito intramuscular. Ok, então vamos voltar lá. Já fizemos o diazepam e o paciente não saiu, já fizemos fenitoína, o paciente não saiu, já fizemos fenobarbital, o paciente não saiu. Gente, isso daí se a gente já chegou até aqui, com esses 3 anticonvulsivantes, já fizemos o benzodiazepínico, fizemos a fenitoína, fizemos o fenobarbital, e o paciente ainda está convulsionando, ele está indo para um estado de mal epilético, certo? Porque a primeira droga a gente tem que fazer até em 5 minutos que o paciente chegou. Depois a gente pode repicar esse diazepam ou esse midazolam após 3, 5 minutos. Então já estamos com 10 minutos de tratamento. Aí não deu certo. A gente fez a fenitoína, que vai demorar mais 25 minutos mais ou menos para a gente correr. Já estamos com meia hora de tratamento. Não resolveu, se não resolveu, a gente vai partir para o fenobarbital, que também vai correr mais ou menos em 25, 30 minutos, ou seja, já estamos com 1 hora que esse paciente está sendo tratado e ainda está convulsionando. Já se estabeleceu um estado de mal epilético. Esse é um paciente grave. A gente já tem que ter pensado em mandar esse paciente para a UTI. Se você estiver num serviço onde tem uma UTI, que você tenha condição de encaminhar esse paciente, já tenha discutido isso com o neurologista, já tenha discutido isso com o intensivista para encaminhar esse paciente para internação. Mas caso você esteja num lugar onde você não tenha essa disponibilidade de uma vaga de UTI ali na beira do leito do pronto-socorro, igual a gente tem, graças a Deus, aí você vai ter que partir para a terceira linha de tratamento. E qual que é a terceira linha de tratamento? Veja comigo aqui no slide. Aí a gente vai ter que fazer o midazolam, vai ter que fazer o dormonide contínuo, infusão contínua. Para fazer isso, a gente vai ter que entubar o paciente, porque você vai sedar o paciente.
certo? E como que a gente faz esse midazolam? Veja comigo aqui no slide, ó, facinho, de mão beijada, receitinha pronta. Olha lá, vamos pegar o midazolam, o frasco agora, e não a ampola de 15 miligramas. Vamos pegar o frasco de 50 miligramas cada 10 ml. Vamos pegar 5 frascos desses, 50 ml de midazolam, diluir em soro fisiológico 200 ml e aí vamos começar a infusão contínua em bomba de infusão, certo? De quanto que a gente vai fazer a vazão? Podemos fazer de 0,1 a 3 vezes o peso em ml hora. É o que está escrito aí. O que significa isso? Um paciente de 60 quilos, a gente pode começar 60 vezes 0,1, 6. Então, a gente vai começar com, no mínimo, uma vazão de 6 ml hora. Qual que é o máximo que a gente pode levar esse diazepam? 3 vezes o peso, 60 quilos, 180. Ou seja, um paciente de 60 quilos, a gente pode fazer esse midazolam contínuo nessa concentração que eu coloquei, 5 ampolas de 50 miligramas no sorinho fisiológico, a gente vai fazer uma vazão de 6 ml horas até 180 ml hora em bomba de infusão, ok? Mas veja, esse é um paciente gravíssimo, é um paciente que a gente já teve que partir para a terceira linha de tratamento. Esse é um paciente que deve ser internado em UTI, já deveria ter sido discutido, já deveria ter sido internado, caso você tenha disponibilidade. Se você não tem, ele está na sua mão, você que vai ter que fazer isso daí para salvá-lo, ok? Geralmente a gente precisa chegar assim, na terceira linha, raramente, beleza? Muito difícil. Já devo ter visto uns 4 ou 5 que teve que chegar, mandar para a UTI para fazer midazolam contínuo, etc e tal. Aí existem outras alternativas também de anticonvulsivantes que nós podemos usar. Por que eu não coloquei? Porque, como a gente sempre fala, o nosso curso ele é voltado para a prática, para o geralzão, para aquilo que todo mundo tem em mão. Existem outras alternativas, só que essas medicações elas são pouco disponíveis, não tem em qualquer lugar e não é o geralzão, para gente ali, médico de pronto atendimento, que está lidando com o paciente geral. Isso daqui é o básico, é o mínimo que a gente tem que fazer e o que dá conta de resolver 99% dos casos, ok? Essa é a ideia. Vamos lá. Então, fizemos tudo o que tínhamos que fazer para tirar o paciente da convulsão. Beleza, tiramos o paciente da convulsão, melhorou, está ali em pós-ictal, dormindo já, saturando 99%, zero bala. Aí temos que pensar o quê? Esse paciente é um paciente que tem que ser investigado, eu preciso internar esse paciente, vou internar em enfermaria, vou internar em UTI, que exame que eu peço para ele? Como que eu penso qual o paciente que chegou convulsionando ou que já estava ali no pronto-socorro e começa a convulsionar, que eu vou precisar investigar e lançar mão de uma investigação mais profunda ou não. É um paciente que ele convulsionou, mas já convulsiona mesmo, não tomou a medicação faz 2 dias porque acabou a receita e acabou entrando em estado de acabou fazendo uma convulsão, aí um escape porque não tomou medicação, certo? Então o que a gente tem que pensar? O paciente que chegar para você lá com o primeiro episódio convulsivo, não tem história de convulsão, não faz uso de medicação, nada disso, é um paciente previamente rígido. Esse paciente a gente vai ter que investigar mais a fundo, certo? O paciente que tem uma convulsão focal, ou seja, geralmente o paciente chega com uma convulsão generalizada, tônico-clônica generalizada. Pés e mãos, né, com mioclonia, clonia, né, convulsão tônico-clônica. Esse, com perda da consciência, esse é o paciente que se apresenta para a gente. Às vezes não, o paciente não teve perda da consciência e está convulsionando, uma convulsão tônico-clônica só em um lado do corpo. Opa, isso daí chama atenção também, é um paciente que a gente tem que prestar atenção e investigar ele mais a fundo, tá? Um paciente com trauma associado. O paciente não convulsiona, caiu em casa, bateu a cabeça e chega convulsionando após ter batido a cabeça. Esse paciente a gente vai ter que investigar mais a fundo. É um paciente adulto, né, e que não tem história de convulsão e chegou com febre, está com febre. Tem uma febre associada. Doutor, começou ontem aí a fazer febre e hoje convulsionou. Opa, prestar atenção, fica ligado, certo? O paciente com estado de mal epilético, né, refratário, aquele que a gente já fez as medicações, faz mais de 60 minutos, 30, 60 minutos que estamos tratando ele adequadamente e o paciente continua convulsionando, certo?
E também o paciente, aí obviamente o paciente que está precisando de suporte ventilatório, tá? Então esses aí, com esse quadro clínico, com essa história, a gente vai pensar em investigar esse paciente um pouco a mais, certo? E como que a gente faz essa investigação? Bom, em geral, para todos que chegam convulsionando, a gente vai fazer os exames gerais lá. Quais são? Destro, que a gente já fez na entrada, vai pedir um hemograma, sódio, potássio, cálcio, magnésio, função renal, função hepática. Legal. Podemos pedir também um CPK, se ele estiver há muito tempo convulsionando, para a gente ver se está tendo miólise, né? Um screening toxicológico. A gente pode pensar em screening toxicológico para aquele paciente que tem hipótese de intoxicação, de abuso, tentativa de autoextermínio, né? Ou para aquele paciente que faz uso de medicação e está fazendo uso corretamente ou parou de fazer. O que parou de fazer uso de medicação, a gente sabe que ele convulsionou pela falta, mas às vezes ele faz uso corretamente e a intoxicação pela droga antiepilética pode levar ele a convulsionar, certo? Olha lá, por isso a dosagem de drogas antiepiléticas. E podemos fazer também uma gasoarterial, porque outras alterações metabólicas aí que a gente pode ver, uma acidose, uma alcalose metabólica pode levar o paciente a convulsionar. Ok? E o que mais de exames complementares para aqueles pacientes lá que a gente citou, né? CT de crânio, ressonância magnética, podemos aventar hipótese. História de trauma, convulsão fecal, a gente vai atrás de sangramento, porque o sangramento irrita as meninges, isso predispõe o paciente a ter convulsão. A gente pode fazer o CT, o exame de imagem também, pensando em tumor, cisto, etc. Certo? Líquor. Para que a gente vai aventar a hipótese de líquor? Para aquele paciente com suspeita de meningite. Tem febre, tem vômito, cefaleia associada anterior, né? A gente vai ver a história com o paciente após ele acordar ou com os familiares, né? Monitorização por eletroencefalograma. Isso daí, na prática, é uma coisa meio difícil de fazer, né? Não é qualquer lugar que vai ter monitorização eletroencefalográfica, mas está no livro, estamos colocando aqui para vocês. Geralmente, essa investigação mais a fundo é a gente pensar em fazer exame de imagem e coleta de líquor para esse paciente. Mas como a gente já coletou ali hemograma, PCR, né? Hemograma PCR, né? Se o paciente tiver uma história de febre, se tiver história de febre, você vai pensar em coletar líquor para ele. Mas esses outros exames, eles podem dar uma noção, um indicativo de se tem uma infecção associada ou não e se a gente deve coletar o líquor do paciente, tá? Interconsulta com o neurologista para esses pacientes que necessitam de exames complementares, né? E internação em UTI ou enfermaria. Estado de mal, paciente que não saiu da convulsão, que está com rebaixamento, internação em enfermaria. Primeiro episódio convulsivo, o paciente saiu logo ali com diazepam, você vai investigar. Se o neurologista não puder vir ver o paciente, não conseguir uma interconsulta rápida, interna o paciente vê o neurologista vê o paciente na ala e depois toma conduta de alta conforme ele achar melhor. Ok? É isso daí, moçada. Era isso que eu queria discutir com vocês a respeito de convulsão, né? O que a gente fazer além do diazepam, porque o diazepam eu creio que ninguém tenha dúvida de como fazer, né? E quando deve ser feito. E se houvesse alguma dúvida também, está aí esclarecido. Mas além do diazepam, a gente tem outras drogas e outras formas de tratar o paciente com convulsão para tirar ele desse estado. Espero ter contribuído para o conhecimento de vocês. Muito obrigado, valeu!